Glória a Deus, maravilha, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos, amém? Hoje estamos aí novamente meditando na Bíblia, lá em 1 Crônicas, estaremos meditando no capítulo 10, 11 e 12. Queridos, amém? Irmãos, eu gostaria de dar os parabéns para todos, amém? Nós conseguimos ler a Bíblia, podemos dizer os 9 capítulos mais difíceis da Bíblia, nós conseguimos ler eles. Então eu estou aqui passando para te dar este parabéns para a glória do Senhor. No capítulo 10, nós vamos aqui ver a história, né? Novamente, história que foi falada lá em Samuel, Reis, e essa história ela vai se repetir, né? Nós vamos ver que falar de Davi, Salomão, do templo, mas vão dúvidas que nós não conseguimos, né? Ficou algumas dúvidas, a palavra vai nos esclarecer mais ainda sobre esses personagens da Bíblia, para a glória do Senhor. Então o capítulo 10 começa a falar, né, do rei Saul. E aqui nós vimos então que o rei Saul estava governando, né, sobre Jerusalém. E uma coisa lá no versículo 13 nos falou assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão, e com que transgrediu contra o Senhor por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. Então, Saul, ele transgrediu, né, a palavra do Senhor. Ele não obedeceu a palavra do Senhor. Por isso que aconteceu tudo isto com Saul. E aqui nós vimos falando mais. E também porque buscou adivinhadora para consultar e não buscou ao Senhor. Então, a adivinhadora era proibido, irmãos, buscar adivinhação, feiticeiro, isso é proibido, até hoje é proibido, né? Então, ali, ele deixou de buscar a Deus, falar com Deus, mas ele deixou de buscar a Deus e foi buscar na adivinhação. E isso era proibido. E nós vimos então lá nos estudos anteriores, nós vimos, né? Eu creio ali que foi o próprio Satanás que se fez ali como o profeta Samuel falando com ele, né? Na minha posição, eu penso que creio ali que foi o próprio inimigo que falou ali através daquela feiticeira ali. E isto, então, o que aconteceu? Trouxe morte para Saul. Saul, ele morreu e transferiu o seu reino para Davi, filho de Jessé. E no capítulo 11, nós vamos ver, então, que Davi é ungido, né, como rei. Então, Davi, ele se torna rei sobre Israel. E uma coisa muito interessante, queridos, que nós temos que prestar muita atenção, que no capítulo 11, versículo 9, nos fala assim: e aí Davi cada vez mais aumentava e crescendo. Por que, irmão, que Davi cada vez mais aumentava e crescendo? Olha o que fala: porque o Senhor dos Exércitos era com ele. É isso que nós temos que ter na nossa vida. Quando nós temos o Senhor dos Exércitos em nossas vidas, nós vamos cada dia mais aumentando e crescendo diante do Senhor, como Davi. E nós vamos ver os valentes de Davi, né? Este escritor que escreveu Crônicas, ele fala muito, né, de valentes. E nós vimos aqui os valentes de Davi. Eles davam a sua vida. Eles davam a sua vida. Eles eram guerreiros mesmo, irmãos. E aí nós vimos os valentes. E no capítulo 12 nós vamos ver, então, os que vieram a Davi
aqueles que vieram a Davi. E então aqueles que se juntaram a Davi, nós vimos a tribo, né, de Benjamim, e a tribo de Benjamim era os descendentes de Saul, né? Mas eles entenderam que o chamado de Davi, ele teria que ser o rei de Israel. Nós vimos Davi conquistando Jerusalém, e não só a tribo de Benjamim. Nós vamos ver todas as tribos, as 12 tribos, né, vindo até Davi e se unindo a ele. E nós vimos aí a bênção de Deus derramando sobre a vida de Davi. Amém, irmãos? E no versículo 12, versículo 22 também nos fala assim, né? Porque naquele tempo, o dia em dia, vinham a Davi para ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Então, dia em dia, as tribos, elas vinham até Davi, até juntar, né, um grande exército, como exército de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.